Fala aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bora lá para mais um vídeo e hoje o vídeo traz uma lição. Na verdade, um acontecimento recente trouxe a todos nós uma lição. Na verdade, duas, né? Com certeza vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com essa moça aqui. Esse rosto é um dos rostos mais conhecidos do Brasil nos últimos dias. Pois é. Mas o que aconteceu com ele? Se você não está sabendo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar a história direitinho para vocês, o que aconteceu, a versão dela da história, e vocês vão se ligar que às vezes, quando você quer prejudicar alguém, você acaba ajudando e muito. Antes de te contar essa história direitinho, vamos comigo, vai lá, se inscreve aí no canal, deixa até o like e teu comentário que é muito importante. O canal tá crescendo, mas pode crescer muito ainda, então eu conto com a ajuda de vocês para que ele chegue aos 400 inscritos, quem sabe antes do final do ano, hein? Tudo é possível, dá essa força aí, like e comentário que eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa história. Vamos lá! Bom, se você não estava em Nárnia nos últimos dias, ou se você não andou pelas redes sociais, você não ficou sabendo o que aconteceu com essa moça que eu mostrei no início do vídeo para vocês. Essa moça, ela estava tranquilamente fazendo sua viagem, né? Começando sua viagem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, quando de repente ela foi abordada por uma passageira dizendo que gostaria que ela trocasse de lugar com o filho dela, pois o filho dela gostaria de ir na janela do avião. Se liga aí no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança, é demais. Então veja você que a mãe se deu ao trabalho de ir lá, de filmar a moça com o intuito de ferrar com a vida dela. Afinal de contas, o ano é 2024, como ela bem disse no vídeo, e a pessoa não tem empatia com a criança. Galera, a primeira coisa que a gente tem que observar aí é o seguinte. Hoje em dia, quando você vai viajar de avião e você quer marcar o seu assento, a sua poltrona, você paga um valor adicional. Do contrário, a distribuição é feita pela companhia aérea e você pode viajar em qualquer lugar do avião. Então você vai lá bonitinho, paga um valor a mais, marca o seu assento para chegar na hora de uma pessoa querer que você troque de lugar por causa de uma criança mimada. É isso mesmo? Eu posso falar com propriedade a respeito disso, pois isso já aconteceu comigo. Na verdade, as pessoas são bem folgadas quando viajam com crianças. É uma prática que até certo ponto é costumeira, pois muitas pessoas se sensibilizam pelo fato de ser uma criança e deixam a criança tomar conta do local. Na ocasião que aconteceu comigo, você ainda não pagava para fazer a reserva do assento. Então eu não havia pago nenhum valor adicional. Mas eu embarquei no avião e quando eu cheguei no assento, o avião não tinha nem taxiado ainda estava paradinho, bonitinho. A criança já estava sentada no meu lugar. Aí eu falei com a senhora que estava com a criança e disse: senhora, esse assento aí é o meu. Aí ela falou: mas ele gosta de viajar na janela dela. Eu olhei para ela: eu também gosto, por isso que eu fiz a reserva com antecedência. Então, por gentileza, tire a criança que eu vou sentar no meu lugar. Aí ela com uma cara de poucos amigos assim, mas ela já tá de cinto. Deu tudo bem, a senhora pode soltar o cinto da criança e pedir para ela ocupar o outro lugar. Ela foi lá com a cara de bunda, foi lá, pediu para a criança sair do lugar e eu sentei no meu lugar. A criança veio, eu estava fazendo um voo de Brasília para Campinas e a criança veio o voo inteiro se mexendo, dando cotovelada em mim, foi um inferno. Era melhor ter deixado a criança no lugar que ela estava. Mas enfim, a questão é a seguinte: quando a mãe da criança lhe fala, você não tem empatia pela criança, na verdade a empatia é um sentimento
um ato maravilhoso, né? Algo muito legal, assim, louvável, mas é algo que você espera, não que você obriga. A pessoa não é obrigada a ter empatia. É muito bom quando ela tem, mas ela não é obrigada. E foi aí que a mulher se perdeu, porque afinal de contas a mulher havia pago um valor extra para reservar o assento, estava no local dela, então ela não é obrigada a sair do lugar onde ela está, não é mesmo? Você, se estivesse no lugar dessa moça, você iria ceder o seu lugar no avião? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: então faz um pix aí do valor que eu paguei para reservar o assento aqui. Ah, não vai fazer? Então pronto, acabou o assunto, né? E por ter se mantido em silêncio, essa mulher talvez tenha resolvido a vida dela. Porque nós estamos no Brasil, né? Aqui as coisas acontecem de maneiras tortas muitas vezes. Hoje, para você ter uma ideia, no momento da gravação desse vídeo, a moça está com 1,7 milhões de seguidores no Instagram. Vocês acham que vai faltar marca para procurar ela para fazer publicidade? Vocês acham que vai faltar marca? E não bastasse isso, hoje pela manhã ela deu uma entrevista no encontro com a Patrícia Poeta na Globo. Quando ela deu essa entrevista, ela deu a versão dela da história. E a versão dela da história é a seguinte: de que a família, que não era só a mãe e o filho, eles estavam viajando a família, era uma quantidade grande de pessoas. Então, do lado esquerdo do avião, a fileira de 3 poltronas, toda era da família. Então havia uma janela já com a família. Mas a criança queria viajar do lado da avó dela, que estava sentada ao lado da moça. Então não é que a criança queria viajar na janela para ver as nuvens, ela queria viajar naquela janela onde a moça estava. Então por que a família não fez um arranjo ali entre eles para que pudesse ser acomodada a criança e a avó? A criança na janela que eles tinham e a avó. Segundo a moça, Jennifer Castro, o nome dela, esqueci de falar, as 3 poltronas atrás dela também pareciam ser da família. Então haviam 2 janelas com a família. Agora, por que acho que essa criança queria justamente aquela poltrona e a mãe fez esse auê por causa disso? Fala pra mim, é ou não é uma criança mimada? Imagina o tipo de criança que ela está criando. Uma criança que chora e ela faz todas as vontades da criança. Segundo Jennifer, a criança chorou o voo inteiro. Então imagina que gostoso para você que está fazendo a sua viagem tranquilinho e uma criança ficar no seu ouvido chorando o voo inteiro. Ninguém merece, né, galera? A gente sabe que viajar com criança é difícil, mas a gente tem que pensar em tudo antes de sair de casa para minimizar os problemas que podem acontecer, não é mesmo? Então, se a mãe sabe que a criança gosta de viajar na janela com a avó, por que ela já não providenciou isso antes? Certamente ela não queria pagar a taxa adicional, né? Não queria pagar a taxa adicional. Duvido que ela não tenha pensado que eu vou chegar no avião e tenho certeza que eu vou encontrar alguém que vai se sensibilizar com a criança e vai trocar de lugar comigo. Ela não quis pagar, com certeza não. E tá criando uma criança mimada, como tantas outras que a gente vê por aí, como tantos jovens que a gente vê por aí, que não sabem receber um não, que não tem limites e que acham que a vida é um morango. Mas não é, a vida não é um morango. A pessoa vai receber com certeza muito mais nãos do que sim durante toda a sua vida. E ela tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com frustração, tem que aprender a lidar com sentimentos negativos, senão vai gastar com um psicólogo. Pois é, galera, não tem como fugir disso, não tem como. E a mãe, ao invés de preparar a criança para o mundo, está criando mais um serzinho mimado, que daqui a pouco vai estar aí no mercado de trabalho aí. Não é fácil não. Depois de um certo tempo, quando a gente primeiro chegou-se à conclusão de que uma palmada não era mais permitida, depois que não era mais permitido dizer não. E a partir do momento que essas coisas foram encaixadas no modelo ideal de criação, a gente vê o resultado aí, um bando de gente despreparada, que não tem qualquer tipo de preparo emocional, que não sabe lidar com frustração, que não sabe se relacionar, que não tem limite, que não sabe nada da vida. É esse tipo de jovem que a gente está colocando no mundo. Eu preparo meu filho para o mundo. Já falei isso para ele: filhão, a vida não é um morango. Você vai receber muito não, você vai ter que saber lidar com frustração.
Lembro de uma vez em que estávamos eu e ele no mercado, ele queria um chocolate, já tinha passado a Páscoa há 2, 3 dias, ele estava cheio de chocolate em casa, eu falei para ele, não vou levar, você está cheio de chocolate em casa. Ele falou para mim, não, mas esse aí eu não tenho. Não, mas chocolate não é coleção que você tem que ter um de cada. Você vai comer de acordo com o que você tem. Ele começou a chorar no meio do mercado. Aí eu usei uma técnica que eu aprendi com uma amiga minha que é psicóloga. Eu peguei, me ajoelhei, fiquei na altura dele, assim, olho no olho, e disse pra ele, chora. Ele, chorando. Eu, pode chorar, não tem medo de choro, não. Pode chorar. Ele, eu, vou te ajudar a chorar. Aí vocês imaginam a cena, no meio do mercado, isso tudo, as pessoas passando, olhando, nossa, que pai é esse que deixa a criança chorar, não sei o quê. Até que em determinado momento ele parou de chorar. Quando ele parou de chorar, eu olhei pra ele e disse, parou? Eu parei. Então agora, além de não ganhar esse, você só vai comer o chocolate que tá em casa quando eu disser que pode. Quantas vezes vocês acham que eu precisei fazer isso? Uma única vez. Eu nunca mais passei por situação semelhante no mercado. E nem em qualquer lugar. Porque ele entendeu naquele dia que não é não. E acabou. Claro que sempre que eu posso, eu atendo os desejos dele. Mas quando eu não posso, eu só preciso falar não uma vez. E ele já sabe que quando eu posso, eu atendo. E quando eu não posso, eu não atendo. Então, ficou tudo certo naquele dia e nunca mais eu tive esse tipo de problema com ele. Agora, essa mãe que está criando esse filho dessa maneira, com certeza vai ter muitos problemas com isso. Vai ter muito problema com ele. E a maldade dela de achar que ia ferrar com alguém e postar a imagem dela na internet, talvez tenha resolvido a vida da moça. Pois, como eu disse, ela já está com quase 2 milhões de seguidores, vai fazer publicidade pra caramba, e a mãe ainda vai tomar um processo no lombo, pois a moça falou hoje na entrevista que ela já está tomando as medidas cabíveis. Então pode esperar que venha um processinho bonitinho aí para ela responder e com certeza indenizar a moça. Olha que coisa linda, quanta coisa boa num fato só, né? Quem diria que a moça ia conseguir resolver a vida dela numa viagem do Rio para Belo Horizonte? Diz aí o que você acha disso tudo, eu quero saber a sua opinião, deixa like, comentário, aquela coisa de sempre. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais um vídeo, um forte abraço e até lá!